Paz do Senhor. Quantos estão felizes aqui nesta noite? Será que o céu vai ser assim? As irmãs já cantaram o hino que lá nós seremos como anjos e querubins. E nós vamos cantar Hosana, Hosana, Hosanas ao nosso Rei. Quem quer estar lá naquele dia? Quantos querem estar lá? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Se fosse agora o arrebatamento, quantos subiriam? Aonde passaríamos a nossa eternidade? Oh, Espírito Santo, o Senhor está na casa. Ele tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Abre a tua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 36. Quando você vê um culto como esse, da forma que está alegre, está lindo. Todos nós bem sabemos que se nós pregarmos uma mensagem aqui, que Deus tem portas abertas para todos nós, essa multidão vai ficar ensandecida e a gente sabe que todos vão glorificar e louvar ao Senhor. Mas Deus me deu uma mensagem nesta noite. E eu vim aqui dizer para você que a porta vai fechar. Vai chegar uma hora que essa porta vai se fechar. A porta hoje está aberta, mas vai chegar a hora que essa porta vai se fechar. A irmã Evelyn falou aqui sobre a geração. Eu gostaria de falar esta noite sobre 3 gerações. A primeira geração é a geração de Noé. A segunda geração, a geração de Ló. E a terceira geração é a geração do discípulo. Ou seja, a geração minha e tua. A geração da igreja atual. Mateus capítulo 24 e o verso 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pode tomar seu assento. Meus irmãos, eu gostaria da sua atenção nesse momento. Se você puder ficar dentro do templo, não sair, em reverência à palavra, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra no nosso coração nesta noite. Ainda que é uma palavra de confronto, mas você não precisa ficar amedrontado se a sua vida não está do jeito que você queria, porque essa palavra é a palavra de Deus e a palavra do Senhor, ela nos traz esperança. E muitos dizem que o inferno é lugar de pecador, mas eu vim aqui dizer para você que o inferno não é lugar de pecador. O inferno é lugar de quem não se arrepende. Quem se arrepende em Cristo Jesus, você pode ter certeza que será salvo. Estamos diante de um texto em que Jesus, já desde o capítulo 22, vem falando com os discípulos acerca dos fins dos tempos, do seu reino e dos fins dos tempos. E os seus discípulos curiosos começam a perguntar ao mestre: mestre, quando isso vai acontecer? E o mestre começa a falar para eles dizendo: olha, vocês fiquem atentos, porque quando começar guerra, rumores de guerra, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, aí vocês vão ver o fim. Mas eu vou dizer uma coisinha mais para vocês, ó discípulos, já que vocês gostam tanto de história, vocês vivem a cultura, então entenda uma coisa, lembre-se que os sinais que virão
vai ser os mesmos sinais que houveram nos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E quando vocês verem isso acontecendo, vocês fiquem alerta, porque o fim está próximo. E quando nós voltamos à Bíblia Sagrada, capítulo 6 de Gênesis, começamos a olhar quem era essa geração de Noé. E quando você vê que nessa geração de Noé vai ter Caim, nessa geração de Noé vai ter a geração de Abel, de Caim, e você sabe que por causa de um culto, Caim matou Abel. Essa era a geração da época. A Bíblia diz que a terra se encheu de violência e a iniquidade se multiplicara no meio do povo. Escuta, a iniquidade ela não crescia gradativamente. A iniquidade ela não era somada. Capítulo 6 vai dizer que a iniquidade ela se multiplicava cada dia mais. E o Senhor Deus, olhando para aquela situação, Ele vai dizer: eu não vou fazer mais que o meu espírito contenda com o homem, porque esse povo, eles vivem na promiscuidade. Esse povo, eles vivem nos prazeres da vida. Esse povo vive em uma violência tremenda. Esse povo vive em uma vida, em uma orgia sexual. Vive na prostituição. Vive vivendo tudo aquilo que é impuro. Mas o meu espírito não vai contender mais, porque não tem mais jeito para essa geração. Mas a Bíblia diz no capítulo 6, o versículo 8, que o Senhor olhou do céu e viu um homem justo sobre a terra. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor se agradaram de Noé. Ele disse: através deste homem eu vou salvar uma geração ainda. Eu vou fazer novo, eu vou fazer um povo novo, porque este povo aqui, já tudo que tinha, ele já não ouve mais a voz de Deus. E quando esse povo vive levando uma vida do jeito que bem entende, a Bíblia diz que vai se enchendo a ira do Senhor. Só para você entender, o povo vai pecando, eu não vou deixar transbordar, mas vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e a ira do Senhor se transborda. Olha para esse copinho aqui. E o Senhor diz: o meu espírito não vai mais contender com o homem. Vem cá, Noé, eu achei graça em teus olhos. Eu louvo a Deus porque no meio de uma geração perversa ainda tem os remanescentes do Senhor. E eu quero crer que esses remanescentes chegaram aqui nesta noite para lutar contra uma geração perversa, contra uma geração que já não acredita mais no Senhor, já não acredita mais na sua palavra, estão fazendo pouco caso da palavra, como fazia o que Noé. O que está pensando este homem? 120 anos falando a mesma coisa e nada acontece. Mas o Senhor se agradara do que ele estava fazendo. Foi contra tudo e foi contra todos, mas ele salvou a sua família. E agora a Bíblia vai dizer que o Senhor, no capítulo 6, verso 22, tudo que o Senhor pedira para Noé, ele fez. Quando chega no capítulo 7, verso 1, ele vai dizer: Noé, pega teus filhos, pega tuas noras, pega a tua esposa e entra na arca. E assim Noé o fez. Mas o que eu acho interessante, capítulo 7 e o versículo de número 16 de Gênesis, põe lá para nós ver. Aqui existe a primeira porta fechada. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta. Aquela geração que não acreditava o que Noé estava falando. Aquela geração que não acreditava o que Noé estava dizendo. A chuva começou a descer sobre a terra. E com certeza muitos daqueles clamaram: abre-nos a porta, Noé. Abre-nos a porta, Noé. Nós queremos nos salvar. 120 anos foi avisado vocês, mas vocês não acreditaram. A porta se fechou.
agora já é tarde, vocês não vão se salvar mais. É muito bom nós falar do amor, da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, mas nós não podemos nos esquecer que existe uma justiça divina. E para aqueles que se esqueceram de que o Senhor o fizera, vão receber o juízo divino de Deus. E o juízo divino de Deus nada é bom. Mas entenda, essa foi a primeira geração que o Senhor o destruiu com água. E a Bíblia diz que a mesma água que levantava a arca, era a mesma água que matavam aqueles que não obedeceram a Deus. Porque a água representa a justiça de Deus. A arca hoje representa Jesus. Se você quer ser salvo, entre para essa arca nesta noite. Porque se você ficar fora dessa arca chamada Jesus Cristo, a perdição nos espera. E essa é a primeira geração que se foi. E nós passamos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, 10, 11, 12. 12 nós temos chamado de Abraão. Depois vem o capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Quando chega no capítulo 18 de Gênesis, aparece mais uma geração. E essa geração é perversa tanto quanto. E a Bíblia diz que os homens se inflamavam entre eles. Isso foi chegando também às narinas do Senhor. E o Senhor olhou do céu e foi enchendo, e foi enchendo, e foi transbordando. E ele disse: eu vou destruir a Sodoma e a Gomorra. Eu criei uma nova geração, mas para que me servisse, para que andasse em santidade, para que andasse nos meus caminhos, nos meus estatutos e nas minhas leis. E este povo está sendo da mesma forma como dantes. Homens que não respeitavam nem os anjos, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor chegaram na casa de Ló, e aqueles homens quiseram entrar na casa de Ló, para ter relação sexual com os anjos. A Bíblia fala, Gênesis capítulo 18. Escuta, mas deixa eu te explicar uma coisa. Quando tem um remanescente, quando Deus quer destruir uma cidade, quando Deus quer destruir um povo, a Bíblia diz que antes que o Senhor destruísse, Ele falou para quem? Ele falou para Abraão, porque Abraão era amigo de Deus. E ele disse: não convém que eu destrua essa cidade sem me informar o meu servo, o meu amigo Abraão. Ei, escute, esse mundo está para ser destruído. Esse mundo ele vai se acabar e vai ser destruído. Se existe alguém lá em Sodoma ainda, o Senhor tem um amigo Abraão aqui chamado aqui dentro, e por causa da intercessão de Abraão, o Senhor livrou a Ló. O Senhor pode livrar o teu filho, o teu marido, a tua esposa, a tua família, aqueles que ainda estão lá em Sodoma, através da tua comunhão, da tua amizade e da tua intercessão. E o Senhor, agora Abraão chega para Deus e diz: Senhor, mas se tu achar 50 justos lá em Sodoma, eu não destruirei, Abraão. 45 também não, 40 também não, 30 também não, 20 também não. E se tu achares 10, também não vou destruir. Mas acontece que o Senhor não achou 10. E ele veio para destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão disse para Deus: mas lembra-te, meu sobrinho Ló está lá, lembra-te de Ló. E o Senhor disse então para os anjos: desce, vão até a casa de Ló, eu preciso salvar esse homem, essa família. E quando ele chega naquele lugar, com aqueles homens que viviam nas mais terríveis orgias que pode ter na face da terra, quando eles olharem para aqueles dois homens, eles disseram: opa, tem coisa nova no nosso lugar. E chegaram na casa de Ló e disseram: afasta-te que nós vamos entrar, porque nós traz esses homens para fora, que nós vamos ter relação com eles. Olha o estado que estava a situação de Sodoma e Gomorra. Mas deixa eu te perguntar, estamos longe de viver isso? E quando
Ló ouve isso, ele vai para a porta da casa, abre seus braços, diz: não, aqui vocês não vão entrar, vocês não podem fazer isso com esses homens. E a Bíblia diz que eles foram empurrando a Ló. E quando eles empurraram a Ló, os anjos saíram de dentro de casa e disse: Ló, vai tu para dentro que nós vamos cuidar disso agora. Quando chega um impossível na nossa vida, o anjo do Senhor vem, se coloca na nossa frente e diz: aqui não vai entrar o pecado. Aqui é santificação, aqui não entra o adultério, aqui não entra a pornografia, aqui não entra o homossexualismo, aqui não entra o lesbianismo, aqui não entra a prostituição, porque o anjo do Senhor está nessa casa. Ló, vai, cuida da tua família, porque aqui não vai entrar ninguém, não vai acontecer mal nenhum contigo, porque o anjo do Senhor é quem guarda. Escute isso. E o anjo falou: vê quem tu tem da tua família e sai, porque Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Não tem outro jeito. Ló chamou suas filhas e disse: nós precisamos sair. O Senhor falou, vai destruir. E Ló vai atrás do seu genro e diz: vamos conosco. Sodoma e Gomorra vai ser destruída. E a Bíblia diz que o seu genro riu dele. Tem gente rindo. Nós estamos avisando que Jesus vai voltar. Nós estamos dizendo que esse mundo vai ser destruído, e só os salvos, os santos, subirão com o Senhor. Aqueles que levaram a sua vida de qualquer jeito não vão estar com Cristo naquele dia. E aqueles homens começaram a zombar e rir de Ló: não vai acontecer nada, você está mais caduco do que Noé, o que você está falando. Quantas vezes nós somos considerados como um povo louco, que acredita numa coisa que já não existe mais. Eu estava vendo outro dia um vídeo e o homem passando na cidade com o celular: você crê em Jesus? E eles diziam: não. Você crê? Não. Você crê? Não. Ninguém cria. Eu disse: meu Deus, isso não pode ser verdade. Aí eu conversando com a minha sobrinha, morou um ano na Inglaterra, ela disse: tio, você fala de Jesus na Inglaterra, eles te perguntam: quem é esse homem? O povo já não acredita mais, mas o fim está chegando. Os sinais estão na nossa porta. Jesus vai voltar. Eu sei que essa palavra choca, mas não precisa ficar com medo. Deus nos trouxe aqui para nos alertar que a sua vinda está mais próxima do que nós imaginamos. E a Bíblia diz que eles quiseram empurrar para levar o pecado para dentro da casa, mas o Senhor não deixou. Estão querendo empurrar tanta coisa para dentro da casa do Senhor. Estão querendo trazer tanta coisa lá de fora e empurrar aqui dentro. E eles vêm como se nada fosse nocivo, como se tudo fosse bonitinho. Mas por trás existe uma artimanha maligna, que eles querem fazer da casa do Senhor templo de adoração a Satanás. E agora Ló pega suas filhas pela mão e começa a subir as campinas de onde um dia ele desceu. E a Bíblia diz que quando Ló está lá em cima, na cidade, os anjos já tinham colocado uma cegueira naqueles homens que eles não enxergavam mais nada. Mas de repente começou a descer fogo e enxofre do céu. E aquela cidade foi totalmente destruído, porque a ira do Senhor tinha sido se aplacada. Tinha transbordado, estava cheia. Eu não aguento mais essa iniquidade chegando para mim. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Lucas capítulo 17, verso de número 26. Olha o que o Senhor Jesus fala acerca dos tempos de Noé e acerca do tempo de Ló. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também os dias do Filho do Homem. Mais um. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu todos. Um pouco mais, 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam e edificavam. Agora escuta uma coisa. Quando Deus fala dos tempos de Ló, Ele vai dizer: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento.
Quando ele fala no tempo de Noé, agora no tempo de Ló, ele vai dizer: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Aonde está o casamento aí, Patrick? Casamento aqui no tempo de Ló já não existia mais. Aquilo que Deus formou um dia, uma verdadeira família, já não existia mais no tempo de Ló. E isso chegou nas narinas do Senhor. Agora, deixa eu falar nos nossos tempos. Está diferente hoje? O que vale um casamento hoje? O que vale um casamento hoje? 420 mil divórcios no ano de 2024, só no Brasil. Vem aqui, fazem um voto, dizem que vão ser fiel. Uma semana depois estão separados. Mas fizeram um voto diante da igreja, diante do pastor: eu serei fiel até a morte perante Deus. Mas sai daqui, já não cumpre mais. Dias de Ló. Você precisa de mais sinal? A violência tem dominado o nosso país e o mundo. Ano passado era 30 países em guerra, só que a gente não sabe. E a gente acha que tudo está normal, que nós vamos viver a nossa vida, porque nós plantamos, nós colhemos, nós edificamos, achando que tudo vai ficar aqui. Você pode plantar, planta, mas não coloque o seu coração lá. Tem gente plantando tâmara, que dá depois de 70 anos, e acha que vai colher ainda. Tem gente plantando eucalipto, e vou colher tora daqui 40 anos. Não sei o que está pensando, pastor. Como se não fosse acabar. Existe uma eternidade, nós não vamos passar aqui o resto da nossa vida. Existe um dia que nós vamos ter que chegar lá e prestar conta de tudo o que aconteceu aqui. Casavam, davam-se em casamento, casavam, separavam, casavam de novo. Nos tempos de Ló, o relacionamento era se quisesse ou não quisesse. Se eles quisessem se relacionar, eles pegavam mulheres e homens e se relacionavam. Você já viu o tamanho de índice de estupro que tem no Brasil ou no mundo? Está diferente ou está igual? Você quer mais sinal? Tudo isso de estupro e violência sexual não é sinal mais da vinda de Jesus? A violência, os assassinatos, homicídio, pai matando filha, marido matando mulher, filho matando pai, isso não é sinal? Os casamentos sendo dissolvidos todos os dias, isso não é sinal para nós mais? Ou será que nós estamos dormindo um sono profundo? Mas Deus nos trouxe aqui para nos acordar e nos alertar nesta noite. Eis que cedo venho, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Vocês já esqueceram do que fizeram em 2 carnaval aqui no Brasil? Jesus jogado no chão e o diabo pisoteando ele? Isso está chegando na narina de Deus. Isso está chegando. O juízo de Deus vai se aplacar nessa terra. Você acha que é tão tranquilo pregar uma mensagem dessa? É fácil, pastor? Você acha que é fácil vir aqui com uma palavra dessa nos dias de hoje? Mas o hino que a coreografia cantou dizia assim, ó: pararam de falar do céu, porque já não falo mais em santificação, já não falo mais em oração. Tudo está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, e parece que nós não enxergamos. Parece que nós vamos viver aqui 200, 300 anos, sendo que a volta de Jesus pode ser hoje, e aonde eu e você passaremos a eternidade. A porta vai se fechar. Como eu queria pregar num culto como esse, com tanta gente, e dizer que tem tanta porta aberta. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que a porta vai se fechar.
Mas tem uma esperança ainda, que essa porta está aberta aqui nesta noite. Essa porta não se fechou. Mas o dia que essa porta se fechar, não resta mais nada de bom, só tristeza. Ô João, coloca uma imagem que eu te pedi para colocar. Deixa eu te dar mais um sinal. Olimpíada de 2024 na França. Eu não sei se alguém lembra dessa imagem. Tem a outra imagem? Olha só o que tem nessa imagem. Um quadro de Leonardo da Vinci. Embaixo o Senhor Jesus com seus discípulos para a grande ceia. Olha o que está em cima aqui, ó. Um quadro com 12 drag queens. Homens fantasiados de mulheres e mulheres fantasiadas de homem. Ali no meio, não tem nessa imagem aqui, mas em vez da ceia do Senhor, que representa o corpo e o sangue, ali está a imagem, ó. A outra volta, olha o que está aí, ó. Sabe o que é essa imagem? O Deus Baco. É essa zombaria que estão fazendo com o Senhor Jesus. Esse Deus era o Deus da bebida, o Deus das orgias, o Deus da pornografia, o Deus da prostituição. Isso estava sendo anunciado para o mundo todo. Tira essa imagem, por favor, era só para você entender. Você acha que não tem sinal? Você acha que isso não está chegando diante das narinas de Deus? Meus irmãos, o fim está próximo. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Não falta muito tempo para o Senhor voltar. E como está a minha e a tua vida? Não, mas Deus é Deus de bondade. Vamos lá, a Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 e verso 4. Põe lá para nós. E você vai entender aonde nós se encaixamos aqui. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Verso 5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Verso 6. Condenou a subversão às cidades de Sodoma e de Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo para o quê? Para exemplo aos que vivem impiamente. Verso 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Só os santos vão ser livres desse juízo. Só aqueles que têm uma vida santificada com o Senhor vão estar livres desse dia. Se nós não estivermos santificados, nós não vamos estar livres desse dia. E como está a nossa vida? Como está a minha e a tua vida se fosse hoje o arrebatamento? Aí Paulo vai escrever aos gentios, capítulo 1 de Romanos, verso de número 26, olha o que ele vai dizer. Romanos capítulo 1 e verso 26, de modo que tendo diferentes dons, Romanos capítulo 1 e verso 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza, lesbianismo. Pelo que, mais o 27, e semelhantemente também o varão, deixando o uso natural da mulher, inflamar-se com a sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo recompensa como convinha dos seus erros. Vai lá, 28, não precisa nem de explicar isso aqui. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou a um sentimento perverso para fazer coisa que não convém. Vai lá, 29. Estando cheio de toda iniquidade, olha só, prostituição, será que tem hoje? Malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, de homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediência ao pai e mãe.
nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, e quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam. Deixa esse versículo aí. Você viu de que Paulo estava falando? Você quer mais sinal do que isso? Mas Paulo não estava falando só de quem pratica. Escute, olhe para cá. Olhe para cá o que Paulo está dizendo. Não somente as fazem, mas também consente com os que fazem. Hoje nada faz mal. Se teu filho está querendo tomar outro rumo, tem certa hora que você não vai ter domínio. Mas não vai dizer que é normal, porque não é. Pecado ainda é pecado. Santificação é a mesma santificação. Nós precisamos dizer para aqueles que estão ao nosso cuidado: ou nós nos santificamos e veremos a Deus, ou nós vivemos uma vida do jeito que nós quisermos viver, e nós vamos entrar no juízo final. Você pode agradecer por essa palavra nesta noite? Eu vim dizer para você que Jesus está voltando. Jesus não vai demorar a voltar. Será que você pode cantar assim comigo? O Rei está voltando. O Rei está voltando. As trombetas estão soando. Será que você ouviria o Senhor chamar o teu nome nesta noite? Será que você ouviria teu nome sendo chamado? Jaimir, vem. Davi, vem. Júlio, vem. Maria, vem. Será que você conseguiria ouvir isso? Tem mais um hino que diz que se haverá dor, choro e lamento, que assim, aonde está aquele povo barulhento? Vai, vocês sabem, canta. Vamos ficar de pé. Lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Escuta o que eu vou te dizer agora. Depois desse dia a porta vai estar fechada, e vai entrar alguém aqui com voz de lamento dizendo: Pastor Júlio, aonde você está, Pastor Júlio? E quando vai olhar para aqui não vai ver mais. Pastor Davi, aonde está o Pastor Davi? O Pastor Davi não vai estar mais. Aonde está o meu líder? Aonde está o Gilvan? Onde está a Alessandra, que pegava no nosso pé sobre a santidade? Não vai estar mais aqui. O desespero vai tomar conta de muitas pessoas, porque não ouviram o que o Senhor falara com eles. Mas quem sabe vai entrar aqui dentro, alguém vai olhar, vai aqui no púlpito e vai dizer: Jaimir, que bom que eu te vi aí. Eu vou dizer para ele, ele vai dizer: se tu está aí, Jesus não veio. Eu vou dizer: não, lamentavelmente Jesus veio e eu também fiquei. Mas por que tu ficasse, Jaimir? É porque um dia o Anilton me falou uma coisa, eu não perdoei ele, e agora eu estou aqui. Irmãozinho, um dia me ofendeu, eu não perdoei, e agora eu estou aqui nesse desespero. Quando olhar ali, foi o pastor Júlio, Davi, eu também fiquei. Vai chegar outro e vai dizer: Pastor Jaimir, por que tu ficou? Eu vou dizer: é porque eu pegava, botava uma gravata, um terno, e todo mundo achava que eu era bonitinho e santo na presença de Deus, porque eu abria a Bíblia e pregava num culto de ceia. Mas quando eu saía do culto, eu pegava meu celular e eu olhava coisa que eu não podia ver. Foi por isso que eu fiquei.
Mas eu vim dizer para você que essa porta está aberta nesta noite. Talvez alguém está pensando aqui, vai chegar talvez amanhã, depois eu vou me resolver com Deus, porque eu também quero. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: será que você vai ter oportunidade de ouvir essa palavra outra vez? Será que eu vou ter oportunidade de pregar essa palavra outra vez? Será que eu vou ter? Será que nós vamos ter a oportunidade de ouvir isso novamente? Ter a oportunidade de saber que o Mestre está assim, esperando eu e você? Ele não está querendo espetáculo aqui, não está querendo isso. Ele está querendo um coração que queira se converter e dizer assim: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida, porque eu quero subir. Porque não falo mais sobre o céu? Porque não prego mais sobre santificação? Aqui tem duas classes de pessoas, você pode ter certeza. Tem aquela dizendo assim: Senhor, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho que eu preciso fazer alguma coisa aqui ainda. Mas tem aquelas que eu creio que é o que eu penso, e talvez vocês estão dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem aqueles que estão dizendo aqui nesta noite: mas volta logo, Jesus. Vamos de novo. Essa promessa foi Ele que prometeu que voltaria a buscar a sua igreja. E nós estamos dizendo nesta noite: vamos lá, vamos cantar. Mas volta. O céu é o meu lar, o céu é minha morada. Tem alguém aqui nesta noite que por acaso está fora dessa arca nesta noite e queira se reconciliar? Tem alguém aqui nesta noite que está dizendo: se Jesus voltar do jeito que eu estou, eu acho que eu não vou. Dê um passo aqui na frente, nós queremos orar por você. Se você não aceitou Jesus como seu Salvador, nós não precisamos pregar mensagem que massageia o ego do homem. Nós precisamos pregar arrependimento. Aqui tem um jovem chorando. Tá tudo bem aí, tá tudo bem aí. Essa palavra me quebrou essa semana, essa palavra me moeu essa semana. Aonde está você que quer ser um pouquinho só melhor? Pode ser que tá tudo bem, mas você quer ser um pouquinho melhor. Aonde está? Vem cá, eu quero orar por ti nessa noite. Não é que você está perdido, não é isso. É você que quer ser um pouquinho melhor. Você quer dizer para Deus: Deus, eu não quero ficar aqui, me ajuda. O mercado está vazio. Canta esse hino, Gessé, do Claudésio. Escute, adore ao Senhor. Mas você que quer uma oração, chegue aqui neste lugar. Vamos lá, nós vamos orar por você. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos entender que a porta da arca fechou, que os dias de Ló também se fecharam, e que um dia a porta da salvação vai fechar. Mas nós estamos aqui nesta noite porque nós queremos ser melhor.
Nós queremos ser melhor. Espírito Santo, aqui estão teus filhos nesta noite. Ramanduiga mais saramandurimi andiga massombiu e deu força. Essa palavra tu colocaste no meu coração, Senhor, e do jeito que tu me desse eu me entreguei para a tua igreja. Espírito Santo, o que tem de ser feito agora, Senhor, é a tua voz no coração deste povo. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por tudo. Aqui tem um jovem, Senhor, que está se decidindo para ti. Essa arca é tu, Espírito Santo, que ele possa adentrar nessa arca e nunca mais sair para se salvar. Apaga os seus pecados, escreve seu nome no livro da vida, e que nós possamos um dia juntos nos encontrar no céu. Soando o meu nome a chamar, o Rei está voltando.